Olá, amigos! Eu sou o pastor Sidney Ferreira, este é o programa Evangelizando as Nações e você é o nosso convidado. Estamos em uma série de mensagens intitulada Jesus, o Messias, e a temática da nossa reflexão para hoje é justamente o Filho Amado. Esse texto se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 3, no versículo 13 ao 17, que se diz exatamente o seguinte: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, tu vens até mim? Mas Jesus respondeu: Deixa por agora, por assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. E João consentiu. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante abriram-lhe-se os céus. E viu um Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Uma das narrativas bíblicas mais extraordinárias, com um sentido extremamente significativo, é justamente o batismo de Jesus. E até hoje, muitas pessoas perguntam por que Jesus foi batizado, para que Jesus foi batizado, por qual motivo, por qual razão. Bom, a Bíblia nos revela mistérios fascinantes por meio dessa simples narrativa. Jesus foi batizado simplesmente para nos dar o exemplo, para que venhamos seguir os seus passos e assim cumprirmos toda a vontade de Deus. A Bíblia nos diz que Jesus foi batizado para atender todos os critérios da lei, para fazer cumprir toda a justiça divina em sua vida. Jesus também foi batizado para iniciar o seu ministério público, porque até então, até os 30 anos, ele estava no anonimato, mas a partir de então, ele começa a exercer o seu ministério público. E Jesus foi batizado, além desses motivos e de razões apresentadas, Jesus foi batizado por uma transferência sacerdotal. Isso mesmo, pasmem diante dessa realidade. Na antiguidade, o sacerdote, antes de entrar ou de adentrar no santuário, no tabernáculo ou no templo, ele passava por um processo de ritual de purificação, ritual de consagração, para que se tornasse digno de estar naquele lugar sagrado. E de repente você pode perguntar, e é mais óbvia a sua pergunta, mas Jesus já não era santo, Jesus já não era justo, Jesus já não era puro? É verdade, Jesus não teve nenhum pecado, não cometeu nenhum dolo e nenhum delito se encontrou nele. Todavia, Jesus veio para fazer cumprir toda a justiça de Deus. E o batismo vai muito além de um ritual de purificação ou de um ritual de consagração. Como já dissemos, o batismo também é uma transferência sacerdotal. Os sumos sacerdotes transferiam o seu ofício ministerial para outro que viesse substituí-lo por meio do batismo. Mas de repente a gente fica a questionar, mas Jesus é da tribo de Judá? E Deus não tinha nenhum compromisso sacerdotal com a tribo de Judá. A promessa foi feita à tribo de Levi. Tem razão. No entanto, João Batista é da tribo de Levi. Ele é filho do profeta Zacarias, que por sinal é descendente da tribo de Levi. E João Batista transfere essa unção, essa autoridade sacerdotal sobre a vida de Cristo, que apesar de não ser da tribo de Levi, sim da tribo de Judá, vale salientar que houve na história um rei que um dia vestiu a estola sacerdotal. Esse rei é o rei Davi. E fez uma alusão, uma tipologia, que um dia um dos seus descendentes seria justamente o sumo sacerdote. E é impressionante os detalhes bíblicos, porque a idade mínima exigida para o cumprimento do sacerdócio era a partir de 30 anos. Isso segundo o tabernáculo de Moisés e isso segundo o tabernáculo de Davi. Davi desejava tanto a presença de Deus em seu tempo que ele construiu o tabernáculo de Davi com oração e adoração 24 horas ao dia. E ali ele coloca a história
estola sacerdotal sendo rei, mas fazendo alusão de que um dia Deus visitaria a sua descendência e entre os seus descendentes levantaria um que seria o sumo sacerdote. Jesus se refere a João Batista como o último sumo sacerdote ao dizer que todas as leis, que todas as profetas vieram, ou melhor, foram até João Batista. Então João Batista é um representante da tribo de Levi que agora transfere essa autoridade sacerdotal para Cristo, conforme Hebreus está escrito: ele é sacerdote, sim, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote para sempre, sacerdote para toda a vida, sacerdote eterno. Jesus assume o sacerdócio por meio do batismo e começa a exercer o seu ministério. E o batismo, além de tantas explicações entre essas que foram apresentadas, existe algo peculiar que é muito pertinente. A Bíblia nos diz que no momento em que Jesus desce as águas lamacentas, sujas do Rio Jordão, os céus se abrem, uma voz brada do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem me alegro, em quem tenho total prazer, porque Jesus decidiu viver em plena obediência, em total submissão à vontade do Pai. E a primeira vez que o seu nome é pronunciado publicamente é justamente nos céus, pela boca de Deus, divulgando, promovendo o ministério do seu Filho. E a partir daí, o ministério de Cristo começa próspero. E o que chama a minha atenção de uma maneira muito especial, e permita-me partilhar, é que a ocasião escolhida por Deus para dizer que Jesus é um filho amado em que Deus se alegra e que tem prazer, não é quando Jesus vence o tentador no deserto, não é quando Jesus realiza o seu primeiro milagre, que é justamente transformar água em vinho, não é quando Jesus anda sobre as águas, quando multiplica pães e peixes, quando cura enfermos, ressuscita os mortos, liberta os oprimidos, expulsa os demônios. Não, mas é quando ele está em total obediência, quando ele está em plena submissão, porque tudo isso que aconteceu na vida de Jesus, os sinais, os milagres, os prodígios e as maravilhas, era resultado e consequência de uma vida de intimidade com Deus por meio da obediência, por meio da submissão à sua vontade. Por essa razão, Deus disse: este é meu filho amado. Da mesma forma, se andarmos na presença de Deus, em comunhão com a sua palavra, em submissão à sua vontade, os céus se abrirão ao nosso favor e ouviremos o brado do Pai Celestial dizendo: este é o meu filho, esta é minha filha, amados e amadas, em quem me comprazo. O batismo nos ensina acerca do exemplo de Cristo, acerca da sua missão messiânica, mas também de que a sua vida agradou ao Pai por meio da obediência. Que venhamos aprender com o exemplo de Jesus, exemplo esse que muito nos inspira a seguirmos os seus passos, porque enquanto formos submissos ao Pai na terra, os céus estarão abertos sobre as nossas vidas. Que o Senhor Deus esteja te abençoando, abençoando a ti, abençoando o teu lar e abençoando a toda a sua família, em nome de Jesus Cristo, o Senhor dos senhores e o Rei de todos os reis. Amém.